Direito Constitucional, assunto das características dos direitos fundamentais. À luz da Constituição Federal, é possível afirmar que a propriedade, a vida, a educação, a alimentação e a segurança são considerados direitos não absolutos. Sabe-se que os direitos e garantias fundamentais são instrumentos postos a fim de efetivar a proteção do indivíduo frente à atuação do Estado. Neste sentido, podem ser entendidos, dentre outros conceitos, como direitos protetivos, os quais garantem um mínimo necessário para que o indivíduo exista de uma forma digna, dentro de uma sociedade administrada por um Estado soberano, o qual se apresenta como o próprio garantidor desses direitos mínimos, capazes de efetivar o primado da dignidade da pessoa humana. Corresponde a uma característica dos direitos fundamentais, a universalidade, a inalienabilidade e a imprescritibilidade. Com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais, a Constituição Federal contém previsão do princípio da não exaustividade dos direitos fundamentais, na medida em que dispõe que os direitos nela estabelecidos não excluem outros, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, tampouco outros previstos em tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte. Com relação ao princípio da igualdade, esse pode ser compreendido por dois sentidos, conforme interpretação deduzida da Constituição Federal pela maior parte da doutrina e reforçada em diversos casos pelos tribunais. Nesse sentido, assinale a alternativa que traz ambos os formatos e exemplos condizentes com as suas respectivas definições. Formal, todos são iguais perante a lei, e material, cotas em concursos públicos para pessoas de grupos vulneráveis. Conforme a Constituição Federal, assinale corretamente qual alternativa define o tipo de rol que a doutrina majoritária e o Supremo Tribunal Federal consideram os direitos e deveres individuais e coletivos previstos no artigo 5º. Exemplificativo. Com relação às características dos direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal e a doutrina são pacíficos sobre, em face de um caso envolvendo o conflito entre dois direitos dessa espécie, deve ser usada a relatividade, pois algum deles precisará conceder ao outro sua prevalência. Segundo José Afonso da Silva, os direitos humanos fundamentais são situações jurídicas objetivas e subjetivas, definidas no direito positivo em prol da dignidade, igualdade e liberdade da pessoa humana. O ordenamento jurídico brasileiro elenca, no artigo 5º da Constituição Federal, um rol meramente exemplificativo, vez que não se excluem outros direitos e garantias expressos na própria Constituição, nas normas infraconstitucionais e também nos tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte. O direito à vida é o mais importante de todos, uma vez que dele decorrem todos os outros direitos fundamentais e alcança o direito de permanecer vivo e o direito a uma vida digna. O direito à igualdade, lastreado no princípio da isonomia, tem tríplice finalidade, qual seja limitar o legislador, limitar a autoridade pública e limitar o particular. O direito à propriedade abrange todo o direito de conteúdo econômico ou particular, que deve estar ligado a uma função social, razão pela qual a propriedade não pode sofrer intervenção, limitação ou embaraço, que não seja em consequência de um devido processo legal. Os direitos sociais estão situados nos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal. São características dos direitos fundamentais, entre outros, a universalidade, a inalienabilidade e a historicidade. Não obstante a consagrada importância da Constituição Federal para o estabelecimento de direitos individuais, coletivos e sociais, a ponto de ser denominada Constituição Cidadã, a consecução de direitos sociais tem se mostrado árdua tarefa estatal. No que diz respeito à criticidade à consecução de direitos sociais, as obrigações constitucionais em políticas e direitos sociais foram acompanhadas com a elevação da carga tributária brasileira. Pode-se afirmar que os direitos fundamentais possuem algumas características. Dentre elas, pode-se destacar o fato de que o exercício dos direitos individuais acarreta conflitos com outros direitos constitucionalmente resguardados, dada a circunstância de nenhum direito ser absoluto ou
prevalecer perante os demais em abstrato. Soma-se a isso o fato de que os direitos fundamentais não são interpretados isoladamente, de maneira estanque, mas, ao contrário, devem ser conjugados, reconhecendo-se que compõem um sistema único. Dito isso, essas características dos direitos fundamentais são, respectivamente, relatividade e complementariedade. No que concerne à possibilidade de aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas, o tema da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, também denominado pela doutrina de eficácia privada ou externa dos direitos fundamentais, surge como importante contraponto à ideia de eficácia vertical dos direitos fundamentais. No que diz respeito à classificação e aos princípios fundamentais da Constituição Federal, as políticas sociais visam reduzir as desigualdades sociais e alcançar a isonomia entre os componentes da federação e entre as pessoas. Essa isonomia relaciona-se a dois objetivos fundamentais da Constituição Federal: o de reduzir as desigualdades sociais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Bons estudos e até o próximo vídeo.